né? Se a gente pensa num processo eficiente, na atuação concertada de gestão de competência, a gente tem que pensar em instrumentos de avaliação desses resultados. A gente tem que estabelecer metas e a gente tem que pensar em indicadores para a gente verificar se os resultados ótimos estão sendo obtidos. Agora eu queria tratar com vocês outro ponto que eu acho muito interessante, que toca as características da cooperação transjudicial. Só uma observação. Ponto aí seguindo. Isso que você estava mencionando, o juiz não está acostumado a ter metas, mas também até voltando a expressão que você usou aí também, o juiz vive enclausurado em sua comarca, seu juiz, é o verdadeiro rei, então ele não se comunica. Eu quero resolver meu problema dentro desse meu feudo aqui, quem manda sou eu, e eu decido tudo, né? Então, a cooperação vem para tentar quebrar isso também do juiz, né? É isso. Eu, por exemplo, já fui juiz e estou no Ministério Público já lá são 13 para 14 anos, eu vi uma diferença muito grande na forma de atuação. Nós, no MP, a gente atua muito em conjunto, muito. Eu hoje estou designado para atuar em 4 processos em auxílio aos colegas, que são os procuradores naturais. E a gente tem delegação de atos que é compreendido normalmente, e isso jamais foi considerado inconstitucional por ofensa ao promotor natural, nada disso. Pelo contrário, é algo muito eficiente, que ajuda mesmo. A gente tem no MP, por exemplo, grupos de auxílio para o júri. Tem colegas que não sabem fazer júri. Aí pega um caso, às vezes no interior, às vezes perigoso, né, que o colega fica, às vezes, até exposto, pede uma designação de alguém que se dispõe a fazer o júri em auxílio. Isso é muito comum. Eu fui defensor público, na defensoria também acontece isso direto, designações em auxílio para trabalhos em conjunto. E isso hoje é permitido para os juízes, é algo que pode mudar a nossa forma de atuação. Ao invés de a gente ficar enclausurado, como o Dito falou, a gente atuar em conjunto, né? E eu vou mostrar como é que essas características da cooperação transjudicial mudam essa forma de atuar. Primeiro, eu acho que existe um enfoque na autonomia. Na autonomia, eu digo aqui, do judiciário em relação a outros poderes. A partir da ideia de cooperação judiciária, existe a criação de uma espécie de comunidade judiciária. Os juízes passam a se compreender dentro de um senso compartilhado de que todos têm a mesma função e todos têm problemas que têm que ser resolvidos com objetivos similares: realização de justiça e pacificação de conflitos. Então, essa criação desse sentimento de comunidade faz com que os juízes se concebam como mais próximos do que outros agentes estatais. Isso vai criando laços diferentes. Então, eu coloquei aqui, isso orienta, o juiz se orienta a partir de objetivos comuns, e isso os aproxima porque eles se compreendem dentro de projetos compartilhados. Por isso a gente começa a pensar que esses instrumentos de cooperação passam a fomentar cada vez mais a criação e o fortalecimento das redes judiciárias. Redes judiciárias. Depois a gente vai ver que existe base normativa para isso, muita gente nem conhece, muitos juízes aqui, se não todos, talvez nem conheçam essas redes judiciárias. E o que é importante é que esses laços vão se reforçando, eles se auto-reforçam. Então, quanto mais a gente começa a cooperar, mais a gente vê o benefício daquilo e mais a gente vai conseguir enxergar espaços de cooperação novamente. Então, a minha maior mensagem hoje aqui, e para todos aqueles que assistirem também pelo vídeo, é tentar mostrar as possibilidades do tema, para que vocês despertem a curiosidade, para testar essas possibilidades aplicativas na atuação de vocês. Quando vocês forem cooperar, vocês vão ver que isso é eficiente e vocês vão se empolgar e vão querer cooperar mais, vão ter mais ideias, porque em toda espécie de ato processual, em toda espécie de ato administrativo na vara, vocês vão procurar ver formas em que a cooperação possa ajudar. Então, é algo que se auto-reforça. Outra característica importante da cooperação judicial é que ela é uma forma persuasiva de exercício de poder. Eu já falei um pouco disso, não há como não falar disso nesse tema, mas eu acho que é importantíssimo falar disso, porque isso coloca o exercício das competências dentro da ideia de influência. A influência é uma forma mais moderada e não impositiva de exercício de poder. E também se coloca dentro da ideia de reconhecimento do outro. Então, por isso que eu coloquei aqui na minha apresentação a ideia de alteridade.
gente só coopera porque a gente considera o outro como um igual, como alguém que pode nos ajudar. E isso é algo que decorre dessa ideia. Então, a ideia de influência parte da ideia de que nem todo condicionamento processual é impositivo, existem outros que são não impositivos, né? São dialogais, baseados em relações de persuasão, diálogo, né? Como eu disse, ao invés de submissão e sujeição. Então, os juízes estão acostumados a mandar. Né? Então, eu mando, eu bato, quebro, arrebento e obedece quem tem juízo. Não é isso? Esses atos aqui nos mostram que, às vezes, você não vai resolver o seu problema dessa maneira. Você não vai resolver o seu problema da melhor forma através de mecanismos impositivos. Então, você tem que optar por um instrumento que não é impositivo. Então, essas interações, elas nos remetem a uma crítica que eu já fiz em outros trabalhos anteriores, a ideia de relação jurídica processual sempre de um formato bipolar e sempre como um jogo de soma zero. Se a gente for imaginar os estudos desde o Bill, passando pelo Goldschmidt e todos os outros que vieram depois deles, sobre a relação processual, a gente percebe que as situações jurídicas são vistas em pares. Então, elas sempre compreendidas de forma bipolar. Ao direito subjetivo se contrapõe um dever jurídico. Né? Ao poder existe a sujeição. Então, esse formato bipolar, ele parte da ideia de que o exercício de funções no processo é um jogo de soma zero, em que o exercício de uma função comum implica um decréscimo na situação do outro, em igual medida. Mas as interações do processo são muito mais complexas do que isso. E elas são difusas, e às vezes você não consegue enxergá-las em pares. Tanto é que existem situações jurídicas neutras, como as faculdades. Existem situações jurídicas que a gente não sabe nem posicionar se elas são de vantagem ou desvantagem, como os ônus. Que alguns dizem que são de vantagem e outros dizem que são de desvantagem. Eu acho que esse tema se coloca um pouquinho aí, porque a gente percebe que nem sempre o juiz exerce poderes aos quais está relacionada uma sujeição. E a gente percebe que, às vezes, o juiz ele exerce jurisdição sem decidir. Às vezes, ele exerce jurisdição pedindo, formulando pedidos. E isso é algo que remete a essa crítica que se poderia fazer à relação processual. E esses formatos, com todas essas características, eles não são hierárquicos. Isso é importante porque a cooperação nacional, o Código diz isso expressamente, ela existe entre todos os graus e todas as esferas da justiça. Então, o juiz do trabalho pode cooperar com o juiz estadual, o juiz do trabalho pode cooperar com o juiz federal. O juiz do trabalho pode cooperar com o desembargador do trabalho. E nessa atuação cooperativa, não há hierarquia entre eles. Uma hierarquia que existe se tratasse de uma questão jurisdicional, revisão recursal, por exemplo. Na revisão recursal, o desembargador manda e o juiz obedece, porque aí estabelece uma relação hierárquica. Mas na cooperação entre órgãos que estão jurisdicionalmente numa relação de hierarquia, na cooperação jurídica não há hierarquia. Isso é emancipador para o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância pode cooperar com o TST, em pé de igualdade, sem relação de hierarquia. E os juízes de primeira instância, se perceberem isso, eu acho que vão ter ainda mais uma empolgação para desenvolver o tema. Então, eu botei aqui, blá, blá, blá. Isso já era visto, tá, gente, na cooperação internacional. A cooperação internacional, casos julgatórios, homologação de excelência estrangeira, já apontava para essas formas horizontais de interação entre juízos, sem que houvesse imposição. Até porque, como eu disse no início da disposição, no plano internacional, às vezes sequer poderia haver hierarquia, porque você não tem, muitas vezes, um órgão supranacional ou comum aos dois órgãos que pudesse resolver impositivamente aquela questão. E aqui eu faço uma diferença também da delegação de competência, porque diferente da delegação, essa tem um formato hierárquico, essa tem um formato impositivo, que o juiz delegante impõe um ato para o juiz delegado, aqui na esfera a gente está falando de consenso, por isso que não há hierarquia. Deixa eu ver o que eu posso desenvolver desse slide, senão eu vou seguir. Acho que eu já falei de tudo.
Outra característica das cooperações entre juízos é a informalidade da sua operacionalização. Isso leva à humanização dessas relações. Eu costumo chamar essas relações, essas interações, de relações face a face, né? Tete a tete, que representam outra forma de deliberação coletiva a qual os juízes não estão acostumados. Né? Eles não estão acostumados a se reunir com os seus pares para decidir um caso, para resolver um problema. E com isso a gente torna o processo um pouco mais humanizado. Não é só aquela coisa antiga do declínio de competência para lá, suscita o conflito para lá, tudo uma canetada sem você sentar para tentar resolver o problema. A vantagem, além de a gente ter essa humanização, é que os laços se tornam mais duradouros. Né? Você sentando para resolver o problema e achando soluções consensuais, os laços profissionais vão se tornando mais fechados. Né? É aquela coisa da família, na época de Copa do Mundo, né? É aquela coisa do grupo fechado. Que muitas vezes a gente vê no interior, mas por uma necessidade, né? Porque os juízes estão isolados no interior, e aí por necessidade eles acabam se ajudando mais. Mas quando eles vão para cidades maiores, começa a ficar aquela relação impessoal e distante. Isso aqui resgata essa pessoalidade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a informalidade. A informalidade, ela é algo importante na cooperação, porque ela nos permite explorar métodos de cooperação diferentes daqueles tradicionais. Eu vou mostrar isso mais adiante. Mas eu quero dizer que ela não se incompatibiliza com a materialização da cooperação em um instrumento concreto. Aliás, é até bom que a cooperação seja materializada numa carta de intenção, numa missiva, uma minuta de reunião, uma ata de reunião, alguma documentação das tratativas e do que se chegou ao acordo, ainda que minimamente se tenha chegado a algum acordo, é importante. Isso é importante não só para que a gente tenha aquela possibilidade de estabelecimento de metas e controle dessa atividade, mas é importante também para as partes dos processos, para que elas não sejam surpreendidas e para que elas tenham ideia do planejamento que os juízes estão entendendo. E essa formalização pode ser feita por instrumentos que são também flexíveis. Eu já dei aqui os exemplos dos protocolos institucionais e dos atos conjuntos. Qual é o fundamento normativo para a gente poder compreender esse exercício combinado e cooperativo das competências? Eu já falei muito sobre eficiência e da ideia de competência adequada. Mas eu queria falar também, e da cooperação eu já falei também, mas eu queria falar um pouquinho sobre a compreensão contemporânea que eu acho que deve ser atribuída ao princípio do juiz natural. Acho que o princípio do juiz natural é um dos princípios mais mal compreendidos no estágio atual que a gente entende aqui o direito processual no Brasil. O Código não avançou em relação ao juiz natural, aliás, o Código não prevê nada a respeito do juiz natural, ele continua na Constituição, e a gente o interpreta desde como ele é interpretado no pós-Revolução Francesa, incrível que pareça. Então a gente acha que o juiz natural é aquele estabelecido numa regra legislada, que essa regra tem que ser prévia ao fato, prévia à causa de pedir, que ela é inflexível, uma vez firmada a competência, ela se perpetua, né? E, portanto, ela não pode ser modificada posteriormente, e não pode haver discricionariedade na atribuição de competência. Pois eu acho que essas 4 características estão erradas. E quem não reconhece isso não está vendo o sistema. Primeiro, existe norma de competência fixada por convenção processual, por uma regra legislada, e existe regra de competência fixada em norma administrativa dos tribunais. O tribunal, quando cria uma vara nova, distribui o processo para aquela vara, redistribui o processo. São mudanças de competência determinadas por norma administrativa. Então, regra de competência não está só em regra legislada. Além disso, existem inúmeras possibilidades tipificadas na lei de mudança de competência post-facto. Se a gente considerar o desaforamento do processo penal, elas são desde o começo do século XX. Mas se a gente considerar só o processo civil, a gente tem incidente de deslocamento de competência, que é aquele constitucional do artigo 109, parágrafo 5º. A gente tem agora no CPC incidente de assunção da competência no artigo 947. A gente tem designação discricionária de um juízo competente para apreciar para decidir todas as decisões do processo na pendência de um conflito de competência. A gente tem a alteração da competência no regime dos repetitivos quando uma causa é afetada para julgamento repetitivo.
uma causa que está tramitando na turma no tribunal, ela é afetada para o tecido repetitivo, ela vai para a sessão do órgão especial. Mudança de competência post-facto. A gente tem uma inúmera série de alterações da composição dos órgãos julgadores na pendência do processo. Isso se dá não só na primeira instância, como nos tribunais. Convocação de juízes para composição de turmas. Convocação de desembargadores para ser ministro substituto. Mutirão de sentença. Mutirão de sentença, quer dizer, eu tenho um processo distribuído para a primeira vara, onde o juiz é o doutor Danilo. Aí, do nada, aquele processo sai dali, vai para o mutirão de sentença, vai ser julgado por um juiz que está lotado lá em Caruaru. Como é que pode o juiz do Recife perder a competência e o processo ser julgado pelo juiz do interior? O juiz aqui de Salvador ser preterido por um juiz de Caraíva, Trancoso. Ah não, mas não é o juiz de Trancoso, é o juiz de Trancoso para julgar. Bom, mas o juiz natural tem um componente do juízo e um componente da pessoa do juiz. Então vejam, a gente tem ainda inúmeras hipóteses de atribuição discricionária de competência. Discricionária, por exemplo, desaforamento. Eu vou mandar, eu tiro da cidade do interior, mas eu vou mandar para onde? Na capital? Ou vou mandar para outra cidade próxima, na capital regional? Discricionário. Então, das duas, uma. Ou tudo isso é inconstitucional, ou o juiz natural tem que mudar, tem que ser ressignificado. É o que eu proponho. Eu proponho que a gente tem que ter uma nova interpretação sobre o juízo natural. O juiz natural ele tem que garantir objetividade na aplicação da regra de competência, impessoalidade no tratamento dos indivíduos, quer dizer, sem manipulação à vista de características subjetivas, e ele tem que garantir controle por parte, até pelas próprias partes. Mas isso não impede que a gente tenha um formato de competência mais flexível. Então, essa premissa sobre o juiz natural se casa totalmente com o tema do exercício simultâneo e coordenado de competência. Por isso que eu acho que o juiz natural, se a gente der uma interpretação atual para ele vai também funcionar como um fundamento normativo para esse tema. Agora, curiosamente, como eu disse a vocês, isso já vinha antes do CPC. As pessoas não estavam percebendo, as pessoas não leem muito as normas, né, no Brasil. Se a gente lesse as normas e as cumprisse, já seria... vem lá uma recomendação do CNJ, a recomendação número 38 de 2011, que foi a inspiração para o artigo 69 do Código de Processo Civil. E lá já estavam quase todas aquela lista de atos que hoje estão no 69, parágrafo 2º. E ali é a base da cooperação judiciária. E essa recomendação ela tem um anexo, e o anexo também é detalhado. Então, sugiro que vocês baixem lá no site do CNJ e leiam aquilo que vai ser uma complementação a esse nosso bate-papo aqui hoje. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, já caminhando para a parte final da minha exposição, sobre princípios e regras que devem reger a cooperação transjudicial ou interjudicial ou entre juízos. Primeiro que os instrumentos cooperativos devem ser preferidos em relação aos não cooperativos. Então a gente deve preferir a transferência de competências por coordenação do que a transferência de competências por delegação. Isso deriva não apenas da lógica do marco do processo colaborativo do artigo 6º do CPC, mas também no artigo 3º, parágrafo único desse anexo da recomendação número 38. Ele deve procurar os instrumentos de cooperação antes de suscitar conflito, ou antes de expedir, ou de tentar mecanismos tradicionais de transferência de competência, como a carta precatória. A carta precatória nada mais é do que uma delegação de competência da gente. A gente só não percebe ela como delegação de competência, mas ela é uma delegação de competência. Eu posso ouvir a testemunha, até por videoconferência, mas eu mando uma precatória para o colega do local ouvir. Às vezes eu digo até a pergunta que ele tem que fazer. Isso é uma delegação. A gente só não a compreende como tal. Então, a lógica da cooperação é que a gente deve preferir mecanismos cooperativos aos mecanismos de transferência de competência não cooperativos. Portanto, tem um princípio de subsidiariedade aí, né? Os instrumentos não colaborativos, impositivos de interação entre juízes devem ser subsidiários.
Outra regra importante, está lá no artigo 2º, parágrafo único do anexo da recomendação 38, é da agilidade, dizendo que os pedidos de cooperação têm que ter pronto atendimento. Eles dizem que é um princípio, mas me parece uma regra, né? A regra de agilidade. Esses princípios têm que ser tratados com prioridade dentro das vagas. Isso é uma dimensão da duração razoável do processo que se desdobra aqui na ideia de cooperação. E também existe uma outra regra ou princípio, que é essa ideia de unidade da jurisdição nacional. Essa ideia de colaboração, como eu disse, ela traz um engajamento de juízes em todas as esferas, justiça do trabalho, justiça estadual, justiça militar, justiça eleitoral, todas as esferas e em todo o judiciário nacional. Por isso que a gente começa a pensar, como disse vocês, na instituição de redes judiciais. Aliás, a própria recomendação 38 fala nessas redes, eu vou chegar lá. Então a ideia é de que essa cooperação possa existir fora das estruturas administrativas rígidas. Então não é sempre, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, quando expede uma carta precatória para ouvir uma testemunha no interior, normalmente eles pedem para o juiz do trabalho mais próximo. Mas a ideia de cooperação pode fazer com que o juízo mais próximo da residência da testemunha não seja o juízo do trabalho. Aliás, a Organização da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, ela não é tão interiorizada quanto a Justiça Estadual. Então, a cooperação pode nos permitir que essas cartas, por exemplo, sejam expedidas de outra maneira. Ao invés de uma carta de ordem para o juízo trabalhista fica 100 km do local, expedir uma carta precatória para o juízo estadual da própria localidade. Isso tem base hoje nessa ideia de uma rede e nessa ideia de unidade da jurisdição em todas as esferas. Isso está lá no próprio artigo 67 e no 69, parágrafo 3º. Essa ideia vai ruir o conceito clássico de competência corrigida da jurisdição. Completamente. A gente tem que rever o conceito de competência, como a gente tem que rever o conceito de jurisdição. Eu acho que o conceito de jurisdição hoje também está ultrapassado. O mundo mudou e a gente continua dizendo que jurisdição, que Carnelucci, que eu venho dizer. Hoje tem uma série de atividades jurisdicionais que são exercidas pelo juiz, que não são nem justa composição da lide e nem aplicação da lei ao caso. A gente tem inúmeros incidentes hoje que você sequer tem caso, de repetitivos mostram isso. A gente tem a atuação hoje do judiciário para formar precedente, que é uma atuação prospectiva, né? Future law approach, né? Você olha para frente, não retrospectiva, sancionatória ou condenatória. Então, as técnicas hoje jurisdicionais e a competência, a reboque, vem um pouco nessa lógica, exigem uma nova concepção sobre a atividade dos juízes. Isso tem a ver com os conceitos de jurisdição e competência. Por exemplo, o que sempre se disse para negar a delegação de competência? É que isso seria uma negativa de jurisdição. Se o juiz está delegando, ele está se negando a jurisdicionar. Pois eu acho que ao delegar, ele não perde a atividade de supervisão do delegatário. Então isso não significa abrir mão da jurisdição. Você delegou o exercício da competência para um determinado ato, mas a jurisdição você continua. E você pode revogar aquilo ali. Se eu te pedir uma carta precatória e o colega demorou muito para ouvir, eu posso pedir de volta, revoguei a delegação. Eu perdi competência, eu deixei de exercer a jurisdição. Não, pelo contrário, eu estou exercendo a jurisdição de forma mais efetiva. Então, compreender isso é realmente quebrar alguns paradigmas sobre os quais a gente está acostumado. A gente estudou, né? Você costuma ver nos livros de processo, todo mundo vai falar de jurisdição, diz que ela é irrenunciável e indelegável. Da onde vem isso? Não, porque o juiz não pode se abster de julgar. Eu já tenho dúvidas hoje em dia se non liquid não seria permitido. Não sou preciso de uma tese sobre isso. Mas eu não chego a tanto. Agora, da onde você diz que a jurisdição, por ser indeclinável, eu não posso me negar a julgar, não posso pronunciar um non liquid. Isso significa que a competência é indelegável. Quer dizer, esse salto eu não compreendo, nunca consegui compreender. Por isso que eu resolvi escrever uma tese sobre isso. Eu ia falar essa coisa, como da cooperação, você citou aí até o exemplo da Justiça Federal e do Trabalho. Eu dei esse exemplo, não sei se está até no artigo que eu escrevi, mas é uma questão que eu vivenciei, muitos juízes vivenciam, com essa cooperação agora para facilitar a questão da delegação aqui para produzir a prova.
Nós temos comarcas que são imensas. Eu já fui do interior, lá de Brumada, etc. E hoje temos colegas aqui que estão em comarcas onde você está, tem cidade que está a mais de 100 km de distância da sede. Então, eu já vivenciei e ouvi testemunho que o sujeito tem que vir lá de uma cidade de 80 km, numa estrada miserável de barro, quando chove não chegava à época, pode uns 20 anos atrás, não deve estar muito diferente não, mas você tem essas situações. Eu não podia mandar carta precatória porque ele está na minha comarca. Agora, por ato de cooperação, hoje, eu posso liga para o colega estadual, olha, tem uma testemunha para ouvir, você me ouve aí para ele, eu mando as visitações, os advogados estão aí, são aí nessa cidade, mais fácil para eles, eles fazem as perguntas todas, depois mandam o depoimento para mim. Cooperação, não seria mais carta precatória, né? Seria esse auxílio direto, é o que veio para a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, isso é a mão na roda, como ele falou, e você vai para outra justiça, você não está mais vinculado. Pela cooperação está mais vinculada ao próprio ramo do judiciário que você está atuando. Aí eu dou aqui alguns exemplos. A ideia de concisão e informalidade também é uma regra importante da cooperação. A instrumentalidade das formas está prevista no artigo 2º, parágrafo do anexo da recomendação 38, e nessa lógica de desburocratização, eu dou exemplos que já aconteceram. Tá? Por exemplo, a gente sabe que tem uma testemunha prestando depoimento no juiz, e você está catando o cara no depoimento, não consegue achar o sujeito de jeito nenhum. Aí você liga para lá e fala assim, olha, dá para a gente fazer assim, chama o sujeito aí, bota o telefone no Viva Voz, eu vou intimar ele por telefone. Olha, aqui é o oficial de justiça da vara tal, o senhor está intimado, o processo é esse, tá? Eu vou lhe passar aqui o fax para o juiz, você pode pegar aí uma cópia da intimação, mas eu vou pedir para o oficial de justiça aí certificar que o senhor está recebendo a intimação. Então, assim, não precisa nem assinar, me recuso a assinar. O cara que está lá ouvindo no Viva Voz certifica e aquela intimação foi realizada, o sujeito está cientificado. E hoje o CPC prevê uma espécie muito variada de formas de intimação por e-mail, por mecanismo eletrônico, intimação por WhatsApp, já tem juízos, inclusive o juiz da Justiça do Trabalho, fazendo intimação por WhatsApp. Se os advogados colocarem lá a intimação pelo WhatsApp, e aquelas duas setinhas do WhatsApp são comprovação de que o sujeito recebeu a mensagem. Eu dei, quer dizer, eu botei aplicativo de mensagem, né, armazenamento em nuvem, uma lote digital criada pelo CNJ, que também é uma forma contemporânea de utilização disso. Então, a tecnologia vai trazer uma facilidade muito grande de fazer isso. Essas comarcas hoje muito distantes, a gente pode pensar nesses formatos, né? O sujeito comparecer lá na Justiça Estadual, se o juiz não quer ficar expedindo mandado, pelo menos chega lá e liga para mim, né? Bota lá no FaceTime, no Skype, liga para mim, olha aqui, tudo bem? Olha, eu sou aqui da vara tal, o senhor está intimado, o processo é esse aqui, tá? Eu vou lhe mandar aqui uma cartinha para a sua residência, no dia tal o senhor tem que comparecer aqui, tá bom, tá bom. Pô, entendeu? Então, maneiras informais de se resolver esses problemas com criatividade são todas incluídas aí. E aí eu chego ao ponto que o editor falou, o auxílio direto. O auxílio direto, que já era percebido na cooperação internacional como uma forma desburocratizada da gente cooperar sem formalidades inúteis, agora está previsto na cooperação nacional, artigo 69, inciso 1. E aí, ao invés de a gente pensar que ele é uma espécie de cooperação, eu prefiro ver o auxílio direto como uma forma de implementação de todas as espécies de cooperação. Então, todos aqueles atos que estavam lá no 69, parágrafo 2º, eles podem ser implementados por auxílio direto. E curioso, e que eu acho que isso é importante também, é que esses instrumentos de cooperação nacional entre juízos, eles existem não apenas no exercício da função jurisdicional, mas também no exercício de funções administrativas. Então, eu vou mostrar que eles incluem os servidores da vara, oficiais de justiça, diretor de secretaria, auxiliares da justiça, né? Então, isso abrange também a equipe do judiciário e abrange redes entre esses profissionais, né? A Justiça Federal tem redes constituídas, inclusive, por grupos de WhatsApp, Telegram, etc., de diretores de secretaria, de oficiais de justiça, né, que operam. Então, isso pode ser incluído todo dentro dessa lógica de
de cooperação transjudicial. Em relação ao objeto, não há restrição. Como eu disse, a lei diz que pode ser utilizado para qualquer ato processual. E o 69 tem um rol exemplificativo. A recomendação, assim como a lei, ela traz alguns tipos de atos meio que com uma tentativa de mostrar onde aquilo pode ser aplicado. Mas, como eu disse no início da minha exposição, é a nossa criatividade que vai nos mostrar caminhos para resolver os problemas mais complexos que a gente imaginar. Isso pode ser utilizado para prestação simples de informação, mas pode ser utilizado nessas interações mais complexas, como eu disse aqui, para a produção de prova conjunta, etc. Como eu disse, abrange também atos de administração e organização judiciários de natureza administrativa e não jurisdicional. E por que abrange esses atos de natureza administrativa e não jurisdicional? Ela envolve outros sujeitos que não o juiz, servidores do judiciário. E por isso que às vezes o pedido de cooperação é firmado pelo juiz, mas as iniciativas ou as medidas para implementar a cooperação vão ser atuadas por outros colegas que são do staff do judiciário, ainda que não sejam membros. Então isso faz com que também exista uma interação interna, né, entre as equipes. Né? Eu acho que é também interessante. E o artigo 6º da recomendação número 38 traz os chamados juízes de cooperação. Que figura é essa? Juiz de cooperação é algo bem interessante. Cada tribunal deve designar um juiz de cooperação. O TRT da 5ª Região tem um juiz de cooperação. Se não for nenhum dos colegas aqui, provavelmente os senhores nem sabem quem é. Mas eles existem. Quando eu estava escrevendo a minha tese, eu descobri quem eram os juízes de cooperação. Em todos os tribunais, isso não é fácil, porque tem tribunal para chuchu no Brasil. E mandei um e-mail, mandei um ofício e um e-mail para todos eles quando havia um e-mail funcional. E-mail dizendo o seguinte: oi, tudo bem? Sou o Antônio, sou do Ministério Federal, sou professor, estou fazendo uma tese sobre cooperação. E eu descobri que Vossa Excelência é o juiz de cooperação do tribunal tal. Eu queria que Vossa Excelência talvez respondesse um pequeno questionário de 5 perguntas. Sobre mostrar quais eram as experiências, como é que ele avaliava, se era positivo ou negativo, os exemplos Sabe quantos responderam? Eu mandei para todos os tribunais de trabalho, todos os tribunais federais, todos os tribunais estaduais, todos os tribunais eleitorais, todos os tribunais militares, todos no Brasil. Sabe quantos responderam? Chuta aí. 5. E dois responderam para dizer que não tinham nada para dizer. E os outros não responderam, falaram sobre os casos e tal. Então, o que isso me revelou, né? De um lado, que talvez a gente esteja escolhendo as pessoas erradas para essa função. Porque se o cara é para atuar no juiz de cooperação, ele não coopera nem com quem quer saber o que ele faz, né? Como é que ele vai cooperar com um colega, o juiz lá, que liga para ele e fala: vem cá, eu estou com um problema assim, como é que a cooperação pode me ajudar? A função desse cara é uma função administrativa de ser um ponto de referência para os demais juízes para explicar os mecanismos de cooperação. Ele pode ter essa função de divulgador, ele pode fazer o que eu estou fazendo agora, né? Ir nas subseções, explicar como é que funciona, mandar um e-mail na lista divulgando boas práticas de cooperação, que aquilo pode dar, outras pessoas podem ter aquele problema e eles já não terão que inventar a roda. Pega lá o que o colega fez. Então, o juiz de cooperação serve para isso. O que é legal é que, além dessas funções de institucionalizar leis, fornecer informações, estabelecer contatos diretos, intermediar pedidos de cooperação, o cara que quer fazer um pedido de cooperação, ele faz o meio campo. Ah não, eu conheço o fulano, deixa eu ligar para ele é do meu concurso, deixa eu falar com ele. Porque às vezes é isso, é um cara do concurso mais novo, que não quer falar com o cara do concurso mais antigo, ou que não conhece, não sabe como é que vai ser recebido. E aí, se tem um cara que pode fazer essa... Às vezes tem pessoas que são boas nesse trato com gente, né? Então, se tem um sujeito que pode fazer isso, isso pode ser o começo da cooperação. Essa é a função do juiz de cooperação. Outro ramo. Isso tem funcionado bem em matérias especializadas, né? Existem redes de juízes especializados em certas matérias. Por exemplo, na Justiça Federal tem aquela matéria de sequestro internacional de crianças, pela Convenção da Haia. E algumas varas são especializadas nessa matéria. Então, tem juízes que trabalham com isso. Eu sei que a minha esposa, a juíza federal, já trabalhou numa dessas varas e ela teve que
conhecer um pouquinho mais sobre isso. E havia um ponto focal no Brasil, que era uma desembargadora do TRF da primeira região, que era esse ponto focal, e minha esposa contatou ela e funcionou muito bem, porque ela explicou, mandou modelo, mandou decisão. Então, quer dizer, você que está tendo o primeiro contato com o tema, você encontra no colega com mais experiência um ponto seguro onde alguém pode te apresentar o tema, te falar, olha, toma aqui esses modelos de acordo ou de ato conjunto que foram feitos por outros juízes em outras oportunidades. Dá uma olhadinha, lê isso aqui, é uma forma fácil de implementar, porque isso, cara, acho que vai ser tão difícil. E quando ele olha, é uma portaria com 3 artigos. Ele pode chegar na hora do almoço, mostrar para outro colega, vamos fazer isso aqui, para a gente resolver esse problema. Vamos, né? Resolve na hora. Então, às vezes, a intermediação de um sujeito como esse juiz de cooperação pode ser essencial. E é curioso também que a recomendação diz que esses juízes de cooperação vão participar de reuniões com órgãos administrativos do tribunal, do CNJ. Então, quer dizer, existe também um empoderamento da primeira instância, né? Às vezes o juiz de cooperação, esse que faz essa intermediação da primeira instância, ele vai ter assento no Conselho de Administração do Tribunal, vai participar de planejamento estratégico. Isso é importante também. Então, eu estou dizendo que ele tem um papel relevante, tanto na esfera jurisdicional, que ele pode ser uma forma de implementar os pedidos e implementar a cooperação, como ele pode ter também esse aspecto importante no planejamento administrativo da organização judiciária. A recomendação prevê a criação de uma rede nacional de cooperação. Essa rede é integrada pelos juízes de cooperação. Agora, como os juízes de cooperação são aqueles que a gente viu que na prática não cooperam, essa rede eu não conheço nenhuma iniciativa, nenhum tipo de evento, de nada que essa rede tenha feito no Brasil. Então, aparentemente, é uma coisa que não saiu do papel. Agora, essa recomendação diz que, a despeito da rede nacional, cada tribunal criará os núcleos de cooperação judiciária, que eu não sei se o TRT aqui da Bahia já criou. Até onde eu sei, esses núcleos não foram criados em muitos tribunais. Por fim, eu queria chamar a atenção que nem sempre a cooperação vai ser imune a resistências. A gente está falando aqui muito do desconhecimento, da falta de habitualidade dos juízes de lidar com isso. E isso pode ser um obstáculo, mas às vezes as próprias partes podem ser contrárias aqui. Né? Se eu falar assim, olha, a gente está aqui com um ato de cooperação, todos os processos dessa matéria vão para a vara tal, a parte pode não gostar, falar, não, peraí, para a vara tal o processo demora muito mais para ser julgado, vai ser pior para mim. Como essa cooperação... Não gosta, aquele juiz tem um entendimento contrário, eu gostei que foi sorteado aqui. Na verdade, como esse acordo é entre os juízes e ele não depende da participação das partes, pode haver uma resistência das partes. Agora, como a gente está pensando aqui que isso vai ser feito para implementar uma medida que seja mais adequada, mais eficiente, etc., a tendência é que as partes compreendam melhor e aceitem melhor na medida em que elas veem que aquilo é mais eficiente. E é claro que tem que haver uma postura democrática dos juízes, né, de permitir que haja um diálogo, uma mínima forma de contraditório nisso, até porque as partes podem contribuir ainda para ampliar, otimizar a eficiência. Então, eu acho que quanto mais aberto, mais transparente, mais dialogal for essa atividade, melhor. E as partes podem também se coordenar com os juízes em relação a isso. O que não é possível é que a cooperação nacional importe em custos para as partes. Se um acordo está sendo feito entre os juízes, os custos disso têm que ser absorvidos pelas esferas jurisdicionais cooperantes. Elas não podem transferir custos para as partes. Né? Então, transferir os processos de pessoas muito pobres para uma localidade muito distante de onde elas residem impõe um ônus muito grande, é contrário ao acesso à justiça e deve ser visto como um ato ilícito, um ato ilegal. Não é possível buscar eficiência a qualquer preço, especialmente com transferência de externalidade, né? Porque dessa forma o judiciário está pensando que a justiça se organiza para ele próprio, né? Porque é mais conveniente para os juízes e não desconsiderando, né, os interesses do jurisdicionário. É como se a gente pensasse que o judiciário é um hospital que se organiza para os médicos e não para os doentes. Isso não pode ser a compreensão da cooperação. Mas caso não haja concordância, a solução que a gente tem no nosso sistema
é o conflito de competência. Essa não é a solução em todos os países, né? Existem várias formas de controle dos problemas de competência, mas se as partes não concordarem com a reunião de processo, com a transferência de competência, etc., a forma que o artigo 66 do Código prevê para esse controle da gestão da competência é o conflito. Aí eu falo aqui um pouquinho, meu tempo já acabou, né? Então não vou conseguir falar sobre, a gente começou um pouquinho depois, eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu me planejei. Aqui eu mostro algumas possibilidades de prestação de informações, o artigo 69, inciso 3, por exemplo, o relator de recursos de juízo de primeira instância, quando o relator pede informações para o juízo, ou no envio de processo para a escolha da causa piloto, né? Quando o TRT instaura um repetitivo, ele pede para que os juízes mandem processo para ele escolher quais as causas vão ser afetadas, né? Isso também é uma forma de prestação de informações. Obtenção de endereço atualizado de réus e testemunhas. Eu acho que alguns tribunais têm realizado mecanismos de cooperação para a obtenção de bancos de dados de uma vara pela outra. Então, uma determinada empresa foi numa vara lá e forneceu um e-mail para que possa ser citada por e-mail. As outras varas podem chupar aquele dado e aproveitar também aquele ato, né? Então, quer dizer, uma possibilidade de cooperação. Consulta outros juízos sobre teor e vigência de lei municipal é algo que pode ser feito por auxílio direto entre juízos, ao invés de oficiar para a Câmara de Vereadores ou qualquer coisa, vai para a localidade, pede para o colega do local para te informar a respeito daquilo. O tribunal, às vezes, tem que ter negócio de feriado local, tem um monte de coisa. Aí eu coloco também aqui o diálogo entre juízo estatal e juízo arbitral, que agora vai ser também uma realidade cada vez mais crescente na justiça do trabalho. E eu dou aqui alguns exemplos, alguns deles a gente já falou, né, de atos concertados no plano jurisdicional. Atos de comunicação processual, de instrução, depoimentos de testemunha comuns a vários processos, de organização do processo, custódia, manutenção de bens apreendidos, por exemplo, efetivação de decisões, né? Em processos concursais, falência e recuperação judicial, esses atos têm sido cada vez mais comuns, embora não seja da realidade de vocês da justiça do trabalho. E a centralização de processos repetitivos, que eu já falei um pouquinho aqui para vocês, né? Haveria muitas outras questões para falar, principalmente sobre o rol do artigo 69, parágrafo 2º, mas eu acho que a principal mensagem é a gente pensar hoje que o exercício das competências mudou. O exercício das competências hoje ele é não exclusivo, ele é combinatório, os juízes podem atuar em conjunto, a gente deve analisar a competência com base no juízo de eficiência, que é a competência adequada, e com base para a prática de cada ato do processo, competência ad actum. A união de competência adequada com competência ad actum é o que vai fazer com que esses atos conjuntos, essa cooperação, atinjam os resultados ótimos do processo, né? Que o processo, ao final, seja a combinação de diversos atos, de vários juízos, que são aqueles que melhor podem praticar aqueles atos. E é ilusão pensar que o juízo que é o competente para julgar será o melhor, ou o mais adequadamente competente para fazer todos os atos que precedem o julgamento. Então a gente tem cada vez mais pensar nessas possibilidades de combinação para que a gente chegue no final com a melhor tutela judicial. É isso, não sei se gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês. Obrigado. Cabral, eu vou fazer aqui umas duas perguntas, eu queria ouvir sua opinião. Eu acho que desses atos de cooperação, o grande, talvez seja um receio maior e uma queda